Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Trindade não é uma palavra escrita na Bíblia, de fato. Você vai ler a Bíblia e você não vai encontrar Trindade em lugar algum. Mas apesar disso, a doutrina da Trindade se acha exposta nas Escrituras, e a Bíblia apresenta a Deus como três pessoas distintas, conhecidas como Pai, Filho e Espírito Santo, ao mesmo tempo em que defende a existência de um só Deus. Impressionante, né? Ainda que o assunto seja de difícil compreensão, nós vamos tentar trabalhar nele agora nesse episódio. Então, primeiramente, temos que destacar o que a Bíblia ensina, de que essas três pessoas divinas estão em perfeita e completa unidade. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, essas pessoas são identificadas uma com a outra, demonstrando essa unidade perfeita. Confira o que estou falando aqui para você em João capítulo 10, versículo 30, quando Jesus disse que eu e o Pai somos apenas somos um, né? Confira além dessa passagem João capítulo 14, do versículo 8 ao versículo 11, e você vai ver uma compreensão mais abrangente da unidade entre as pessoas da Trindade. Caso você tenha curiosidade para aprofundar um pouco mais esse assunto, você pode procurar no meu canal do YouTube um vídeo muito interessante sobre, inclusive, como os judeus conseguem compreender a Trindade. Basta você fazer a procura e aproveitar o conteúdo que tem ali. Não são apenas os cristãos que defendem a Trindade. Há, sim, grupos de judeus messiânicos que também têm uma visão trinitária daquilo que a Bíblia revela, tanto no Antigo Testamento, quanto também no Novo Testamento. Mas agora você vai abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo 5, versículos 3 e 4, e você vai ver que Ananias mentiu com respeito à ação do Espírito Santo. A quem ele mentiu, Para quem Ananias mentiu? Confira no versículo 3 que Ananias mentiu a quem? E agora no versículo 4 você vai perceber que Ananias mentiu a... Entende? Tente perceber então e fazer essa conexão sobre a quem Ananias mentiu. Entendemos então que Ananias mentiu ao Espírito Santo, que é o próprio Deus. É só você observar a passagem. Você agora pode observar também João capítulo 6, versículo 27, que o Pai é claramente apresentado como Deus. Confira então essa verdade na sua Bíblia. Bom, mas apesar de serem uma unidade, as três pessoas também possuem distinções. Por isso são três pessoas diferentes, mas que vivem em uma plenitude de unidade. Na Bíblia, as três pessoas da Trindade aparecem juntas ou separadamente muitas vezes. Alguns textos são mais importantes para demonstrar a distinção, porque também mostram a coexistência das três pessoas e também a inter-relação entre cada uma delas.
Confira então algumas passagens bíblicas que eu vou citar aqui para que você possa escrever no seu caderno algumas informações importantes às perguntas que eu também farei aqui. A primeira passagem é Mateus capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 17. Tente, ao ler essa passagem, responder essas perguntas aqui no seu caderno. Olha só. Quem aqui é batizado? Quem João viu descer dos céus como uma pomba? De quem era a voz que foi ouvida? E por fim, quantas pessoas apareceram nesse texto? O segundo texto que eu gostaria que você também respondesse as perguntas no seu caderno é João 14, versículos 16 e 17. Vamos às perguntas então. Quem roga ou pede? O que essa pessoa está pedindo? A quem essa pessoa pede? Por fim, temos ainda a passagem de Mateus 18, versículo 19. E você deve responder no seu caderno a seguinte pergunta: em nome de quem os seguidores de Cristo são enviados a pregar o Evangelho? Ainda para arrematar o que estamos falando aqui, confira a passagem de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Então, meu irmão, minha irmã, compreenda o seguinte: há um único Deus verdadeiro. Isso você pode conferir em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e 1 Coríntios, capítulo 8, de 4 a 6. Mas, apesar disso, na unidade da divindade, há três pessoas igualmente eternas, iguais em substância, mas diferentes, distintas em subsistência. Bom, agora você pode procurar na internet uma pequena ilustração que mostra que o Pai não é o Espírito Santo e nem o Filho, mas o Pai é Deus. Também nessa imagem você percebe que o Filho não é o Espírito Santo e nem o Pai, mas ele também é Deus. E por fim, você também vai ver nessa imagem que o Espírito Santo não é o Pai nem o Filho, mas também ele é Deus, assim como as outras duas pessoas da Trindade. Caso você queira aprofundar ainda mais o seu estudo sobre a Trindade, eu tenho um curso muito interessante que demonstra com muita profundidade o quanto o Antigo Testamento hebraico revela o Deus triuno, desde o Antigo Testamento. Olha que interessante, né? E nesse curso especial, você vai também aprender muitas coisas importantes e detalhes que aquele primeiro vídeo, que eu mencionei, não traz, para que você possa ampliar ainda mais o seu conhecimento sobre como o Antigo Testamento revela a Trindade. Vale muito a pena você conhecer esse curso, é só você observar o link na descrição deste episódio. Então podemos entender de maneira conclusiva que o Deus em quem nós cremos não é inventado pela mente humana e nem pode ser representado também por meio de qualquer imagem de escultura, para uma adoração idólatra. Deus só pode ser compreendido naquilo que o intelecto humano é capaz de compreender mediante a revelação da sua própria palavra. Espero que você tenha compreendido todo o conteúdo do nosso episódio de hoje. E não esqueça, se você enviar a sua pergunta em formato de áudio, eu posso até aproveitar para responder a sua dúvida em um dos episódios do podcast Exegese e Exposição. Então, não se esqueça de conhecer o meu canal do YouTube, assinar, clicar no sininho, curtir, compartilhar e comentar também. Me ajude a crescer, para fazer com que mais pessoas possam ter contato e acesso a estudos especiais e bastante profundos como esses que você teve agora, tá bom? Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.